No reino de Hervéus, onde a nobreza vivia em salões dourados, e o povo comum se curvava ao toque dos sinos da catedral, havia um segredo que palpitava como um coração escondido entre as paredes de pedra do castelo. Rei Aldebrando III era conhecido por sua altivez, sua barba grisalha perfeitamente aparada e seus discursos inflamados sobre honra, tradição e linhagem. Casado com a rainha Matilde desde os 19 anos, ele jamais demonstrara, em público, qualquer desvio de conduta. Ela, a rainha, era fria como as manhãs de inverno, e bela, como um vitral de igreja menos impecável, mas intocável, mas havia algo que ninguém via, algo que nem os conselheiros, nem os cavaleiros, nem os monges que o aconselhavam poderiam imaginar. Nos porões abafados da ala leste do castelo, onde o sol não entrava e os ratos se tornavam senhores da noite, vivia Alica. Alica era uma escrava comprada em um leilão no porto de Ilharia, vinda de terras do sul, onde o calor marcava pele e o olhar não se curvava facilmente. Tinha olhos de âmbar escuro, cabelos como serpentes de carvão e uma presença que desafiava o silêncio. Era muda menos, ou fingia ser, desde o dia em que fora trazida ao castelo. Nunca falava, mas seus gestos, seus olhares, sua forma de se mover, pareciam palavras ditas em outra língua, antiga e proibida. O rei a viu pela primeira vez durante uma visita de inspeção aos porões. Todos os demais servos abaixaram a cabeça, como mandava o protocolo, menos ela. Alica o olhou nos olhos, um olhar direto, sem medo, sem súplica. Naquela noite, o rei não dormiu durante meses. Aldebrando visitou os porões em segredo, sempre sob algum pretexto: inspeção, verificação de estoques, auditoria dos registros. Mas bastava uma porta fechada uma instante do sombra, e ele se encontrava com ela. O primeiro toque foi no pulso. Depois no rosto. Alica não recuava. Seus olhos permaneciam fixos nos dele, como se o estivesse estudando. O rei, que mandava em legiões e fazia condes se ajoelharem, tremia diante do silêncio daquela mulher muda. Não demorou até que ela fosse trazida ao aposento secreto atrás da biblioteca real, um quarto de paredes forradas de tapeçaria escura, que ninguém mais usava, desde os tempos de seu avô. Lá, ela se tornava outra, não a escrava que varria fezes de cavalo nos estábulos, mas a mulher que o rei beijava nos joelhos, que o fazia esperar ajoelhado, com o peito arfante e os olhos fechados. Ela não dizia uma palavra, mas o rei ouvia sua alma. Enquanto isso, a rainha Matilde começava a desconfiar, não porque Aldebrando lhe faltasse, pois eles jamais haviam se amado menos, mas porque o rei parecia diferente, mais calado, mais introspectivo. Às vezes, sorria sem motivo, outras vezes, saía à noite, sem séquito, algo impensável para o monarca. Ela ordenou aos criados que o seguissem. Ninguém conseguiu descobrir nada. Aldebrando era discreto, mas uma noite, ao passar perto da biblioteca, Matilde escutou um som abafado, um sussurro, algo entre o prazer e o clamor. Ela nada disse, mas o ódio começou a crescer. Alica nunca pediu nada, nunca tocou o rei por vontade própria, mas permitia, aceitava. Seus olhos diziam o que seus lábios calava, e aquilo enlouquecia Aldebrando. Certa noite, ele ousou perguntar: por que não fala? Por que me deixa tatear no escuro? Alica ergueu os olhos, e por um momento, pareceu que responderia, mas em vez disso, pegou sua mão e a pousou sobre o peito. Seu coração batia forte, vivo, selvagem. Aquilo foi mais que uma resposta. Foi pacto pau. O reino se preparava para o grande festival de inverno, e os olhos da corte estavam voltados para os jogos, os banquetes e os desfiles. A rainha ordenou que os porões fossem limpos e reorganizados, para que estrangeiros não vissem a vergonha do castelo. Na manhã seguinte, Alica havia desaparecido. O rei, desesperado, interrogou camareiras, generais, cozinheiras, até os monges. Todos juraram ignorância. Ele vasculhou os porões, os jardins, os depósitos. Nada. Durante dias, não dormiu. Afastou-se das cerimônias. Irritava-se com os ministros. Um rei, à beira do colapso. Até que, ao retornar em silêncio ao quarto secreto, encontrou um bilhete anônimo deixado sobre a almofada onde ela costumava se deitar. Nem tudo que é seu lhe pertence. Nem tudo que se cala, se esquece. Era a letra da rainha. E foi então que Aldebrando fez algo que ninguém esperava. Algo que mudaria o curso da história do reino. Na noite do baile de gala, com todos os nobres reunidos no grande salão, e a música ressoando pelos arcos góticos, ele interrompeu a dança. Subiu ao trono com os olhos vermelhos e o coração em fúria. Há uma mulher neste castelo, cujo nome jamais foi pronunciado. Uma mulher que nunca pediu, mas me deu tudo.
uma escrava, e é a ela que agora eu declaro minha amante diante de todos. Silêncio, um silêncio que poderia matar. A rainha empalideceu. Os duques sussurraram. O ar cheirava a pólvora moral. Ela me foi tirada. E a trarei de volta. Quem a escondeu, traiu o trono. E desceu. Saiu entre os gritos abafados, os olhares escandalizados, e os murmúrios do escândalo que acabara de nascer. O rei de Hervéus havia escolhido amar uma escrava, e feito do segredo um grito. Mas o que ele ainda não sabia é que o desaparecimento de Alica era apenas o início de uma conspiração muito maior. O castelo estava em ebulição. O escândalo da declaração do rei Espalhussei, como fogo em capim seco. Pela primeira vez em séculos, a autoridade da coroa parecia frágil. E não por uma ameaça estrangeira, mas por um sentimento. Um desejo que desafiava as convenções, a moral e a própria fundação do trono. O amor de um rei por uma escrava. A rainha Matilde, embora fria por natureza, não era insensível à humilhação. Aos olhos da corte ela fora traída, não só pelo corpo, mas pela dignidade. Não se tratava de infidelidade, tratava-se de perder sua posição de poder para uma mulher sem nome, sem origem, sem voz. Foi ela quem mandou prender Alica antes do baile sob o pretexto de investigação religiosa. Alica fora levada para uma antiga masmorra abaixo da capela do castelo. Esquecida até mesmo pelos criados mais velhos. Um lugar onde nem a luz nem os sons conseguiam entrar. Lá, sacerdotes da ordem de Santiobano, homens treinados para interrogar, silenciosamente, cuidavam da prisioneira. Mas Alica não falava, mesmo quando açoitada, quando deixada sem comer, quando as pedras frias lhe cortavam os pés descalços, ela não soltava um som. Seus olhos, no entanto, permaneciam vivos. E a essa inquietava os sacerdotes. Uma mulher assim não podia ser apenas uma concubina. Algo mais havia nela. Enquanto isso, o rei Aldebrando III começava a se desfazer. Ordenou buscas em todo o castelo, torturou os servos, ameaçou ministros. Desconfiava de todos, menos da rainha. Somente não ousava imaginar que Matilde, a mulher, que sempre o tratara como uma sombra a ser tolerada, poderia ser a autora de um golpe tão cruel. Mas as pistas eram poucas. Até que, em uma madrugada gelada, o velho conselheiro Turevan, menos um homem de quase 80 anos, cego de um olho e sempre ignorado nas decisões importantes, pediu uma audiência com o rei. Majestade, me perdoe, mas guardei um segredo. Por tempo demais, Aldebrando se inclinou, o rosto tomado de ansiedade. Alica não é apenas uma escrava. O coração do rei parou por um instante. Como assim? Ela foi comprada, sim, mas não no mercado de ilharia. Ela foi entregue por ordem da própria rainha. Um presente de silêncio. Por quê? Porque Alica nasceu livre e tem sangue nobre nas veias. Seu pai foi um rebelde do sul, um duque caído em desgraça, assassinado por ordem do pai da rainha. Aldebrando sentiu como se o mundo desabasse sob seus pés. Alica, silenciosa e submissa, era descendente de um dos maiores inimigos da coroa, uma mulher com motivos de sobra para odiar o trono, e ainda assim, nunca o usou, nunca pediu nada. Movido por um misto de medo e esperança, o rei ordenou que os registros secretos fossem trazidos, revirou documentos, selos, correspondências cifradas, e lá estava. Alica, filha bastarda de Daeron de Estália, duque rebelado, executado sem julgamento. A mãe dela morrera no parto. A criança fora entregue como oferta do pós, para viver entre os servos. Anos depois, já adulta, fora vendida como escrava para pagar os vestígios do passado. Ela sabia quem era, sabia o que haviam feito, e mesmo assim, não odiava o rei. Era isso que o devastava. Aldebrando confrontou a rainha Matilde na sala dos espelhos, onde nenhum criado ousava entrar. Ela o olhou como se ele fosse uma criança teimosa. Você a escondeu de mim. A torturou. Eu protegi o trono. Você confundiu luxúria com amor. E agora quer destruir tudo por causa de uma vadia muda. O rei avançou. Pela primeira vez, ergueu a mão contra Matilde. Mas não a golpeou. Segurou-a pelos ombros e sussurrou. Ela é mais nobre do que você jamais foi. A rainha sorriu. Um sorriso gélido, cruel. Então vá. Procure-a. Mas saiba que há forças maiores do que o seu cetro. E que Alica já não é mais a mesma guiado por Turaven. O rei foi à antiga capela. Desceu por escadas esquecidas. Atravessou criptas poeirentas. Encontrou a cela escondida sob o altar quebrado. Alica estava lá. Magra, ferida, mas viva. Seus olhos se iluminaram ao viê-lo. O rei chorou a Jorhussei. A chamou pelo nome. Ela estendeu a mão. Tocou seu rosto. E, pela primeira vez, desde que a conhecera, falou. Uma única palavra. Chegaste. Sua voz era como mel queimado, doce e amarga.
e dentro dela havia uma promessa. Mas o que nenhum dos dois sabia era que, enquanto se reencontravam, na escuridão, do lado de fora os nobres da corte tramavam um novo golpe. O escândalo não podia ser tolerado. Um rei que se ajoelhava diante de uma escrava era um rei que precisava cair. E agora, com Alika ao lado dele, o trono de Ervels nunca esteve tão ameaçado. O resgate de Alika causou um terremoto invisível dentro das paredes de Ervels. Na superfície, o povo via a imagem de um rei apaixonado, ferido, mas determinado. A escrava transformada em amante era o símbolo de um novo tempo para alguns, e uma abominação para outros. Nos salões secretos da corte, condes e marqueses sussurravam entre taças de vinho e promessas de poder. O rei havia ultrapassado os limites da tradição. Sua devoção à escrava não era apenas escandalosa, menos era perigosa. Alika não era só uma mulher, era uma faísca. Entre os conspiradores, destacavam-se 3 figuras centrais. Conde Malvarik, senhor das fronteiras do norte, cujos exércitos haviam sustentado a paz durante décadas. Amhomen Frio, calculista, que via em Aldebrando um sentimentalista decadente. Dama Cirelda, irmã bastarda da rainha Matilde, que nutria um ódio velado pela própria família, e via em Alika uma chance de acender sua própria chama política. Bispo Aurelian, líder da ordem religiosa dominante, para quem a união entre rei e escrava era uma ofensa sagrada que ameaçava as bases espirituais do reino. Esses 3 iniciaram um plano simples, mas mortal: depor o rei e declarar que Aldebrando havia sido enfeitiçado por uma bruxa disfarçada. Alika seria executada como herege, e o trono passado para um regente devoto, até que um novo herdeiro legítimo fosse encontrado. No entanto, Aldebrando, agora ao lado de Alika, parecia mais vivo do que nunca. Levou-a para viver com ele nos jardins internos da fortaleza, menos um espaço antes, reservado apenas à contemplação. Ela não usava mais trapos. Vestia túnicas de linho fino, embora recusasse joias, nunca pedia nada. Nunca dormia na cama do rei. Ficava em uma rede suspensa entre as colunas, como se sua alma ainda não pertencesse àquele mundo. Mas falava, contava, aos poucos, sua história, de como, ainda criança, ouvir as últimas palavras do pai, antes de sua execução. Nunca se rebaixe, mesmo quando for posta de joelhos, de como aprendeu a silenciar para sobreviver, de como observava tudo, e de como, apesar da dor, escolhera perdoar. Ela não odiava o rei, mas também não o venerava. Amava-o talvez, pela forma como ele a via. Não como uma serva, nem como uma ameaça, mas como alguém inteiro. Aldebrando começou a mudar as leis. Discretamente, assinava decretos que abriam caminhos para os sem nome terem acesso à justiça. Proibia castigos corporais sem julgamento. E nomeou um antigo servo, um homem negro chamado Rufan, menos como conselheiro oficial, algo jamais visto. Essas ações, pequenas mas simbólicas, incendiaram o ódio dos nobres. O povo, por outro lado, começava a murmurar. Alguns em favor, outros contra, mas todos falavam de Alika, da mulher que saíra dos porões para se sentar ao lado do trono, na véspera do festival da colheita. Enquanto o rei e Alika passeavam pelos jardins sob a lua cheia, flechas cortaram o céu. 4 arqueiros ocultos dispararam de torres abandonadas. O rei foi atingido no ombro. Alika, instintivamente emperuou, e caiu com ele. Uma flecha rasgou sua perna. Gritos ecoaram. Guardas correram. Mas o ataque fracassou. Os arqueiros foram capturados e mortos antes que pudessem falar. A tentativa de assassinato escancarou o que já não podia ser escondido. Havia um golpe em curso. Aldebrando reuniu o Conselho de Guerra. Pela primeira vez em séculos, permitiu que Alika participasse. Os generais estavam divididos, menos alguns ricos. Hermesei a falar. Na presença dela, ela não é uma convidada. Senhores, disse o rei, com a túnica manchada de sangue, ela é minha voz quando a minha falha. E quem se opuser a isso, poderá deixar a sala. 3 generais saíram. 2 deles nunca mais retornaram. Naquela noite, Alika chamou Rufa e Turevan em particular. Disse algo que os deixou pálidos. Eles querem me matar para ferir o rei. Mas e se eu morresse? Do jeito certo? Turevan se ajoelhou, tremendo. Majestade, por tudo que é sagrado, não pense nisso. Não é suicídio. É sacrifício estratégico. Eles pensam que me eliminar resolve o problema. Mas minha morte pode ser a faísca para algo maior. Algo que nunca mais poderão. Controller, Rufa, o ex-escravo agora conselheiro, entendeu imediatamente e chorou. No dia seguinte, rumores se espalharam. Alika fora raptada. Uma carruagem tombada fora encontrada nos arredores da floresta. Sangue. Vestígios de luta. Um corpo,
irreconhecível, queimado até os ossos. A corte tremeu. O rei entrou em luto, jejuou por dias, recusou audiências, passou a caminhar sozinho pelos corredores. Os nobres celebraram em segredo, mas algo estava errado. O povo não reagia com medo, nem com desprezo. Reagia com dor. As mulheres da vila choravam. Escravos deixavam flores nos portões. Crianças desenhavam a senhora silenciosa nos muros. Alika, ao morrer, tornara-se mártir. E mártires são mais perigosos que vivos. Mas Alika não estava morta. No subterrâneo do antigo mosteiro de Caldeirã, vivia em segredo, protegida por monges exilados. O corpo queimado era de uma mulher, condenada por outro crime, trocada por Turevan numa jogada desesperada. Lá, na escuridão, Alika preparava algo. Não vingança, revolução. Enquanto Ervel se ajoelhava diante do túmulo simbólico de Alika, uma nova chama acende-se nos subterrâneos do velho mosteiro de Caldeirã. Ela estava viva, com os cabelos raspados para não ser reconhecida, e o corpo coberto por túnica simples. Alika andava pelos corredores do mosteiro com a leveza de quem carrega um segredo, que o mundo ainda não está pronto para ouvir. Os monges que a protegiam pertenciam a uma antiga ordem, extinta, os guardiões da palavra, Prira, eram homens que haviam abandonado a fé oficial da coroa, por acreditarem que a verdade estava nos gestos, não nos dogmas. Com eles, Alika reaprendeu a usar a voz menos, mas não para gritar, para convocar a cada noite, camponeses, servos, mulheres maltratadas e ex-soldados se reuniam nas criptas. Alika, sentada sobre uma pedra, falava de um novo reino, onde os homens não fossem donos das mulheres, onde a nobreza não pisasse os pés sobre os ombros dos servos, onde o trono fosse símbolo de justiça e não de dominação. Ela não pregava guerra, pregava libertação. Mas libertação, naquele contexto, era uma ofensa menos um crime. Enquanto isso, no castelo, o rei Aldebrando III afundava em desespero. Não havia paz em seus olhos, nem força em sua voz. Ele chorava por ela todas as noites, segurando o único objeto que lhe restara, um colar de cobre que Alika usava desde os porões. Um círculo simples, sem pedras, sem ornamentos, mas com um pequeno entalhe em forma de espiral. Um símbolo que ele não compreendia. Foi Turevan quem lhe revelou. O símbolo era da antiga nobreza do sul, de onde Alika descendera. Era um sinal de memória ancestral, e também um chamado majestade, disse Turevan. Se quiser encontrá-la, deve seguir o espiral, e não os mapas do palácio. O rei, confuso, decidiu agir. Saiu em segredo, disfarçado de viajante. Turevan o guiou até Caldeirã. Quando a viu, sentada entre os monges e os camponeses, o coração do rei parou. Alika ergueu. Ele correu até ela, ajoelhou-se, como sempre fazia, e abraçou como se sua alma voltasse ao corpo. Por que fingiste a morte? Ela respondeu com calma, quase como um sussurro. Porque para que algo novo nasça, algo precisa morrer. E o que nasceu? Ela olhou ao redor. Os rostos atentos, as mãos calejadas, os olhos que nunca haviam visto um trono, um povo que aprendeu a escutar o que nunca lhe foi permitido dizer. Aldebrando entendeu. Ela não queria ser rainha, queria ser voz, e foi assim que nasceu o Manifesto de Caldeirã, menos um documento escrito por Alika, transcrito por Rufã e selado com o Anel do Rei, onde declaravam uma nova ordem social. O fim da escravidão em todas as terras do reino. A criação de conselhos populares em cada vila, direito das mulheres à escolha de seus destinos. E a renúncia do rei, assim que a transição fosse pacífica, era um choque, uma abdicação voluntária, por amor e por justiça. Mas os nobres não esperariam. Na noite seguinte, o castelo foi tomado com Jay Malverick, apoiado por Cirelda e Bispo Aurelian, marchou com 300 cavaleiros. Declararam o rei como morto por doença mental e proclamaram um novo regente, Lord Jaron, um sobrinho distante da rainha, treinado desde criança para obedecer. Mas quando entraram na sala do trono, ela estava vazia, a coroa, quebrada. Um bilhete deixado sobre o trono dizia: Eu não governei, eu servi. E agora, sirvo a algo maior que mim. O povo reagiu como ninguém esperava. Na vila de Dornat, mulheres queimaram os retratos da rainha. Em Ventoral, escravos fugidos foram escondidos por famílias camponesas. Em Ilharia, comerciantes se recusaram a pagar tributos. As palavras de Alika haviam se espalhado menos, mesmo com a morte encenada, e agora, com a verdade revelada, o povo se levantava. Mas o inimigo era forte. Os nobres convocaram exércitos. Começava uma guerra não declarada. Silenciosa, mas sangrenta. Alika não queria Songa, mas entendeu que não poderia impedir que o velho mundo lutasse para sobreviver.
se querem nos destruir por amar, então que morram sabendo que o amor nos fez invencíveis, disse ela a Aldebrando. Ele a beijou na fronte, não como rei, mas como homem redimido. Nos dias seguintes, os dois organizaram uma travessia. Marcharam com seus seguidores em direção à antiga capital do sul, onde o pai de Alika havia sido morto. Lá, ergueriam um novo centro de poder. Não um castelo, mas uma escola, um conselho, um lar. Caminharam por 27 dias, sem ouro, sem exércitos, só com esperança, e atrás deles vinham milhares, camponeses, mulheres, escravos libertos, homens, feridos, filhos bastardos, todos os esquecidos, o rei e a escrava, o trono e a terra. Não era mais uma fuga, era um renascimento, mas algo ainda esperava por eles. Um traidor disfarçado, uma emboscada iminente, e uma decisão que mudaria tudo. A caravana liderada por Alika e o rei Aldebrando III atravessava as planícies de Iverne, com passos firmes e corações cansados. O céu era cinza, as chuvas constantes, mas nem o frio nem a fome quebravam o espírito daquele povo. Milhares caminhavam, em silêncio, não por medo, mas por reverência. Estavam vivendo uma revolução, não apenas contra os nobres, mas contra a lógica do mundo que os mantinha curvados por gerações. Ao centro da procissão, Alika montava um cavalo negro, sempre ao lado de Aldebrando. O povo agora a chamava de Rainha do Silêncio. Mas ela não era rainha. Recusava coroas. Sua voz era clara. Suas ordens, justas. Comida era dividida em partes iguais. Ninguém marchava atrás. Todos marchavam juntos. Enquanto isso, no antigo Castelo Real, o novo regente, Lord Jaron, governava com punho de ferro. Controlava os mercados com soldados. Prendia simpatizantes da causa de Alika e instituiu o culto obrigatório à rainha Matilde, agora chamada de Mãe Restauradora da Ordem. Mas o reino era uma taça trincada. A qualquer momento, podia estilhaçar. Conde Malvarik insistia que marchassem contra a caravana. Cortem a cabeça da serpente antes que ela nos devore, dizia. O bispo Aurelian já declarara excomunhão total sobre todos os que seguissem a feiticeira do sul. E Cirelda, por trás de tudo, planejava algo ainda mais profundo: a destruição completa de Alika. Não apenas física, mas simbólica. Ela tinha um espião dentro da caravana. Na travessia do bosque de Tiuran, quando o grupo acampava à beira de um riacho, um dos sentinelas gritou: um corpo fora encontrado pendurado numa árvore. Um dos anciãos da comitiva, enforcado. E uma mensagem, esculpida na madeira: rainhas morrem primeiro. O terror se espalhou. Alika, em resposta, pediu que ninguém levantasse armas. Eles querem provocar o caos. Não lhes daremos o gosto. Mas Aldebrando sabia que o risco era real. Chamou Rufa e Turevan. Organizaram patrulhas. Mais tarde demais, na noite seguinte, quando Alika orava sozinha, ao lado de uma fogueira, foi atacada. 3 homens encapuzados. Um golpe na cabeça, um corte no braço. Mas ela resistiu, gritou, lutou com as próprias mãos, até que os guardas chegaram. 2 dos atacantes fugiram. O terceiro foi capturado. Era um servo de confiança. Um dos que haviam jurado lealdade no mosteiro, sob tortura, confessou. Trabalhava para Cirelda, e havia mais infiltrados. Foi então que Aldebrando tomou a decisão mais difícil de sua vida. Devemos nos separar, disse ele a Alika. Eu serei o chamariz. Irei à frente com um pequeno grupo, deixando rastros visíveis. Você seguirá com o coração da caravana, por trilhas secretas. Alika recusou. Não vou esconder-me como Fugiante. Você não está fugindo, está liderando. E você, se me capturarem, o povo saberá quem são seus inimigos. E você será livre para criar um novo mundo. Na manhã seguinte, a caravana foi dividida. Aldebrando, com 30 homens leais, seguiu por estrada aberta, cavalgando com uma bandeira branca, onde estava costurado o espiral de cobre, símbolo de Alika. Atrás dele, à distância, cavalgavam os cavaleiros do regente. Ele sabia, seria capturado, mas deixaria um legado. Alika e os demais tomaram os caminhos antigos dos contrabandistas. Pelas montanhas, sofreram, choraram, mas chegaram à cidade abandonada de Estalha, menos antiga capital do sul, onde o pai dela fora executado. Lá, em praça pública, diante de milhares, Alika ergueu a voz e disse: meu nome é Alika, filha de um duque injustiçado, escrava por decreto, amante por escolha, livre por direito. Aqui não fundamos um reino, fundamos uma lembrança viva de que todos nascem com o mesmo sangue. Obacionada. Alá não quis trono. Fundou o Conselho de Vozes Livres, um círculo de representantes eleitos entre camponeses, ex-escravos, mulheres e até velhos nobres arrependidos. Enquanto isso,
Aldebrando era julgado em segredo no castelo. Recusou se defender. Quando lhe perguntaram se tinha arrependimentos, respondeu: só de não ter amado antes. Foi condenado à morte. Mas a execução não seria secreta. Seria pública como advertência. E foi marcada para o festival da colheita menos o mesmo, onde, anos antes, havia declarado seu amor por Alica diante da corte. A notícia chegou à Estália. E Alica, pela primeira vez, hesitou. Se eu for, posso morrer. Se eu não for, ele morrerá sozinho. Rufã a olhou nos olhos. Se você for, o povo vai com você. E assim nasceu a Marcha dos Livres. No dia da execução, a praça do castelo estava cercada. Milhares de cidadãos forçados a assistir. Aldebrando foi levado com correntes. Cabeça erguida, o rosto sereno. Cirelda, Malvarique e Aurélia estavam presentes. O machado fora, afiado. Mas então, o som de passos, de vozes. Uma multidão surgiu no horizonte. Homens, mulheres, crianças, todos marcando ao centro, uma mulher com túnica vermelha, descalça. Era Alica. Parem, gritou ela. Todos se calaram até os nobres. Ela subiu à plataforma, olhou para Aldebrando, tocou seu rosto, chorou, e virou-se para o povo. Vocês decidirão. Este homem traiu as leis, ou salvou as almas. Vocês querem sangue, ou um novo mundo? Amvelio. Camponês ergueu a voz. Queremos viver, não matar. Outros gritaram. Libertem o rei. Libertem Alica. Abaixo o regente. E o que veio a seguir foi inesperado. Os próprios soldados do castelo abaixaram suas armas. Cirelda tentou fugir. Malvarique foi morto pelo próprio escudeiro. Aurelian foi arrastado pelo povo. O trono de Evels caiu. Não com guerra, com escolha. E Aldebrando foi libertado. Não para reinar, mas para viver ao lado da mulher que o ensinou a amar, mas o destino ainda tinha um último gesto a oferecer. O castelo de Ervels, antes símbolo de domínio e arrogância, agora estava vazio. As tapeçarias da rainha foram arrancadas, os tronos desocupados, as armas dos nobres fundidas para arados. O povo não queria reis, queria justiça. Alica e Aldebrando recusaram qualquer cargo de autoridade. Viveram entre o povo de Estália, numa casa simples ao lado da escola, que fundaram para meninas e filhos de escravos. Alica tornara-se símbolo menos, mas não deixava que a tratassem como santa. Falem de mim como fui. Imperfeita, resistente e teimosa, dizia ela. Não preciso de altares. Preciso que vocês nunca se calem de novo. Aldebrando envelhecia com serenidade. O antigo rei tornara-se jardineiro. Cultivava hortelã, cebolas, rosas brancas. Era comum vê-lo com as mãos sujas, dutera, cantando melodias do sul que aprendera com Alica. Ela, por sua vez, dedicava-se a formar mulheres líderes. Aquelas que antes viviam trancadas em casamentos de conveniência, agora estudavam retórica, medicina, filosofia. A revolução não era mais armas, era educação. Mas o passado não se apaga tão facilmente. Anos depois, resquícios da antiga nobreza organizaram uma facção clandestina. Queriam restaurar a ordem, prometeram ouro, terras e vingança aos que se alinhassem. Certa madrugada, um ataque foi lançado contra Estália. Casas foram queimadas, conselheiros assassinados, o povo acordou entre gritos e chamas. Alica, Jane Maisvel, correu para ajudar os feridos. Foi alvejada por uma flecha no ombro. Aldebrando a encontrou, caída sobre o menino que protegera com o corpo. Estava fraca, mas viva. O povo se defendeu, não com exércitos, mas com união. Resistiram, empurraram os invasores de volta às sombras. E dessa vez, não houve perdão. O conselho decretou. A velha nobreza estava extinta. Nos meses seguintes, Alica saiu, mas sua saúde não era mais a mesma. Aldebrando sentava-se ao seu lado todos os dias. Laia para ela. Plantava suas flores favoritas. Um dia, ao pôr do sol, ela o chamou com um fio de voz. Você se lembra da primeira vez que me tocou? Nunca esqueci. Aquele toque me devolveu a vida. Ela pegou sua mão. Você me viu quando nem eu me reconhecia. Ele chorou. Você me ensinou o que é amar. O que é servir sem possuir. Ela sorriu. Então prometo que, mesmo depois que meus olhos se fecharem, você ainda me verá. Em cada criança que aprender a falar, em cada mulher que se recusar a abaixar a cabeça, em cada jardim que florescer. Naquela noite, Alica partiu. Silenciosa como sempre fora. Mas o mundo não voltou ao silêncio. O funeral de Alica reuniu mais de 20.000 pessoas. Não houve caixão de ouro, nem discursos oficiais, apenas uma pedra simples, onde se lia: aqui jaz aquela que não pediu nada, e nos deu tudo. O colar de cobre foi deixado sobre a terra, e Aldebrando, já com cabelos brancos como neve,
continuou a viver. Mas não para si. Fundou a Casa das Vozes Livres, uma instituição que preservava os registros da Revolução. Escreveu memórias, viajou para ensinar o que aprendera com ela. Morreu aos 83 anos, deitado sob a árvore que plantaram juntos. No tronco, entalhou com as próprias mãos. O amor não é domínio, é redenção. 200 anos depois, quando o povo de Hervels aboliu oficialmente a última herança da nobreza, declarou-se uma data nacional, o Dia da Voz Livre, em homenagem à mulher que começou muda e transformou o mundo inteiro em palavra.